A Mercedes já mudou o objetivo da temporada, e isso foi revelado durante essa semana. Mas ainda assim, ela pretende conseguir vencer muito em breve, inclusive no próximo GP com novas atualizações para o W13. Isso foi revelado em entrevista. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto! Como eu falo na maioria dos vídeos, ou em grande parte dos vídeos aqui do canal, a Mercedes é a equipe que mais sofre nesse ano de 2022. Principalmente por conta do novo regulamento da Fórmula 1, que a obriga de certa forma a fazer com que seu carro continue tendo alguns problemas específicos, principalmente ligados ao porpoising ou solavancos, que tem total relação com a forma com que a pista foi recapeada. Ou seja, quanto mais irregular o asfalto ou mais altas as zebras, mais agressivas, mais o W13 sofre nesse ano de 2022. Entretanto, apesar disso tudo, ela vem trazendo algumas atualizações que têm feito o carro dela conseguir se performar um pouco melhor, mesmo em pistas onde aparentemente ela não tem tanta vantagem assim, como foi o caso do GP de Barcelona e também do GP do Canadá de Fórmula 1. E com isso, dado a ela a oportunidade de tentar se aproximar um pouco mais de Red Bull e Ferrari. Entretanto, com toda certeza, isso não é o suficiente para fazê-la brigar cada vez mais por vitórias, mas sim se manter em uma posição confortável, como a terceira força do grid da Fórmula 1. E essa é a posição principal com que os dirigentes da Mercedes esperam que ela consiga alcançar no final do ano. Esse é o principal objetivo da equipe alemã até o fim desse ano de 2022. Mas ainda assim, ela também espera que durante essa temporada ela consiga algumas vitórias. Começando pelo GP de Silverstone, onde ela levará algumas atualizações importantes para o W13, que com toda certeza farão a diferença para que ele comece a performar muito melhor a partir da Grã-Bretanha. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes que eu utilizei já estão aqui embaixo na descrição e são fontes extremamente confiáveis, não esqueça, confira aqui embaixo se você tiver curiosidade. E outra coisa, antes que eu comece a falar mais sobre esse assunto, para que você ajude o algoritmo do YouTube a entender que esses vídeos são relevantes, são de boa qualidade, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Isso contribui demais para esse canal continuar crescendo. E outra coisa, se você ainda não for inscrito, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos continuar a falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a Mercedes, como que ela pode virar o jogo até o fim dessa temporada, pelo menos em alguma corrida, e o porquê ela espera um P3 ao final do ano de 2022. A equipe alemã, que é sim uma das mais reconhecidas dos últimos anos da Fórmula 1 e na verdade conseguiu a maior hegemonia de todos os tempos da categoria, em 2022 aparentemente tem tido algumas dificuldades. Justamente por conta dessa mudança do regulamento, não conseguiu vencer nenhuma corrida até agora. Chegou em 2 pódios, mas vencer que é bom, nada. Na verdade foram um pouquinho mais de 2 pódios, agora que eu acabei de me lembrar, mas no fim das contas realmente vitórias não aconteceram para a equipe Mercedes. O que tem desanimado muito ali os representantes da equipe alemã e também tem nos mostrado que muito provavelmente ela não terá a capacidade de vencer o campeonato mundial. Na verdade, ela já percebeu que se fosse para ela conseguir disputar esse título desse ano, ela já teria que começar a vencer GPs. Já teria que ter começado a fazer isso. Mas como nós podemos ver, ela passou longe disso tudo. Isso basicamente porque, na verdade, segundo o próprio Andrew Chauvelin, a equipe acabou tendo que conseguir ali conquistar posições graças à sua confiabilidade, que em 2022 está sim muito alta. A Mercedes está conseguindo terminar todas as corridas, o carro está muito confiável e por isso, em diversos GPs, ela aproveitou as oportunidades que vieram a ela para conquistar algumas posições, sejam da equipe de Verstappen, que é a Red Bull, com quebras e tudo mais, ou da Ferrari, que também teve algumas quebras. E isso acabou fazendo com que a Mercedes aproveitasse essas oportunidades para colocar ali os seus pilotos no pódio. Mas se não fosse isso, com certeza a equipe alemã não conseguiria umas posições melhores do que essa, com toda certeza. Segundo o próprio Andrew Chauvelin, a intenção principal agora é de conquistar o 3º lugar. Isso basicamente porque o trem já partiu, como ele mesmo disse. Parece que realmente conquistar o campeonato mundial em si se tornou uma impossibilidade,
o carro da Mercedes está muito distante do F175 e do RB18, mas ainda assim, o ano de 2022 tem como principal objetivo para a equipe alemã servir como grande aprendizado para os próximos anos que utilizarão esse mesmo regulamento da Fórmula 1. O carro não está em uma boa posição, então, realisticamente, não vamos ganhar a Copa do Mundo, por uma margem agora. Talvez precisemos consolidar o terceiro lugar na Copa do Mundo, agora, e ver o que aprendemos. Apesar disso, Toto Wolff entende que realmente é difícil que a Mercedes consiga conquistar o campeonato mundial. Mas enquanto não for matematicamente impossível esse feito acontecer, ele ainda continua acreditando. Mas ele acredita também que é importante administrar um pouco melhor essas expectativas, colocá-las no lugar e fazer o carro evoluir de forma crescente no decorrer desse ano. Por um lado, você não deve cortar o fato de que não há mais nada para obter. Eu nunca desistiria por um campeonato mundial, apenas se não for mais matematicamente possível. Por outro lado, você não pode vir para a corrida e agora esperar levar tudo ao chão. E ao fim da entrevista, Toto Wolff admite que o principal objetivo da equipe, apesar do não tão otimista Andrew Shovlin, é realmente conseguir vencer corridas até o fim desse ano. Esse é o principal objetivo. E parece que esses planos começam logo no próximo GP, o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com as novas atualizações do W13. Queremos vencer corridas por conta própria, e eu acho que podemos fazer isso. Mike Elliott, que também é um dos engenheiros ali da Mercedes, admitiu que a equipe alemã vai fazer o máximo para conseguir ali os melhores resultados, principalmente nesse GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Isso ele disse em um vídeo do YouTube mesmo da equipe alemã, que foi postado logo após a corrida do Canadá. Eles vão dar tudo que eles podem nesse GP da Grã-Bretanha. Uma coisa de que você pode ter certeza é que vamos nos esforçar o máximo que pudermos. Vamos trazer novas peças para Silverstone. Vamos tentar empurrar o carro para frente, tentando obter algum ritmo do carro que temos ou do pacote que temos, bem como as novas peças que vamos adicionar a ele. Michael Elliott também admite que deve ser difícil se aproximar ali da Red Bull e da Ferrari, justamente porque o W13 com toda certeza ainda está um pouquinho ali atrás desses dois carros, do F175 e do RB18. Mas ainda assim ele olha o GP de Silverstone de Fórmula 1 com um certo otimismo, acreditando que a Mercedes deve estar com um desempenho parecido com o GP de Barcelona da categoria. E com isso, provavelmente, ela conseguirá um resultado bem melhor do que realmente ela tem visto nas últimas corridas da Fórmula 1. Mas ainda assim, ele volta a falar sobre essa expectativa, essa perspectiva que o Wolff também apresenta sobre a possibilidade de uma vitória nos próximos GPs, inclusive indicando que talvez o principal objetivo seja realmente em Silverstone eles estarem no lugar mais alto do pódio. Acho que ao mesmo tempo temos que ser honestos conosco mesmos e dizer que no momento estamos um pouco atrás dos pilotos da Ferrari e da Red Bull. E em um dia de corrida normal, acho que vai ser difícil. Acho que Silverstone será um circuito que nos convém um pouco melhor, como Barcelona fez, mas talvez seja um pouco difícil. Aconteça o que acontecer, vamos nos esforçar ao máximo. Nossos pilotos vão se esforçar o máximo que pudermos, porque queremos voltar a vencer, queremos ganhar para o time. Definitivamente queremos ganhar e queremos ganhar para vocês, torcedores. Então vamos ver o que acontece. No fim das contas, parece que essa animação da Mercedes realmente é real. Parece que a maioria ali do pessoal que está dentro da equipe alemã, apesar de alguns não acreditarem na possibilidade de uma vitória do campeonato mundial, a grande maioria acredita sim em vitórias em corridas específicas. E esse GP de Silverstone parece que carrega sim uma expectativa um pouco grande, tanto dos dirigentes quanto dos pilotos que estarão dentro de casa. Tanto George Russell quanto Lewis Hamilton, apesar de estarem em uma equipe que é consideradamente alemã, são os dois britânicos, ingleses, e correrão dentro de casa nesse próximo fim de semana. Talvez essa expectativa acabe gerando sim algum tipo de decepção, dependendo do resultado da corrida. Mas aparentemente existe sim um certo entusiasmo para ver quais resultados realmente acontecerão nesse GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.
Mas o que você acha que deve acontecer? A Mercedes provavelmente não é a favorita, mas você acredita mesmo que ela tem chance de vencer esse GP? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha que deve acontecer durante esse próximo fim de semana de Silverstone? Eu acredito com toda sinceridade que a Mercedes vem com a faca nos dentes, mas dizer que ela terá um carro à altura de Ferrari e Red Bull é algo muito difícil. Acredito eu que o que aconteceu no GP do Canadá de Fórmula 1 foi sim um ponto fora da curva. Vamos nos lembrar que na qualificação os carros tiveram que sair dos boxes um pouco mais altos do que o convencional, justamente porque eles fizeram a qualificação em um momento de chuva na pista. E chuva pede carros mais altos. Provavelmente a maioria das equipes utilizou esse tipo de acerto, o que deu com toda certeza uma certa vantagem aos times que sofrem um pouco mais com porpoise ou então com problemas de trepidação nas pistas. A Mercedes é um desses times que provavelmente se aproveitou dessa situação de sábado para manter o acerto no domingo, como todos os times foram obrigados a fazer, e pôde ver ali uma relação de desempenho muito melhor do que o que era esperado. Mas talvez para esse GP de Silverstone não seja isso que eles vejam. Mas ainda assim, é importante a gente considerar que chegarão algumas atualizações para o W13 da equipe alemã. Muito provavelmente essas atualizações têm tudo a ver com os efeitos gerados ali por essas questões de porpoising, que apesar deles terem falado que já consertaram, provavelmente ainda não foi 100% consertado e também deve ter 100% a ver com as questões ligadas ali a essas quicadas relacionadas a irregularidades no asfalto. E com isso, essas mudanças feitas ali no W13 podem sim trazer um certo desempenho. Mas é importante a gente se lembrar também e considerar que até esse exato momento, diversas mudanças que foram apresentadas a nós no decorrer do ano acabaram nos mostrando outros problemas da equipe alemã, o que pode ser o caso nesse GP de Silverstone de Fórmula 1. Ainda por cima, quando a gente considera que esse tipo de simulação seja simulação relacionada a irregularidades na pista ou de porpoising, não é tão fácil de ser reproduzida nos túneis de vento de qualquer equipe da Fórmula 1, o que dificulta muito a vida da Mercedes. E em simulações, muitas vezes, a precisão não é tão alta para fazer algumas alterações do carro ou entender como ele funciona nesse ano de 2022. Mas, de qualquer forma, nos resta assistir como vai ser a corrida desse próximo fim de semana e entender exatamente como a Mercedes vai conseguir desempenhar com relação à Ferrari e Red Bull. No fim das contas, eu, Lucas Camargo, continuo torcendo para um retorno forte da Mercedes nesse ano, para que nós possamos ver uma disputa entre Mercedes, Red Bull e Ferrari. Quanto mais gente disputando por corridas, eu acho que o ano fica cada vez mais emocionante. Eu acho que é isso que todo mundo quer ver. Mais carros disputando por vitórias na Fórmula 1 e não uma equipe dominando como nós vimos aí nos últimos anos, com exceção do ano de 2021. Claro que essa é a minha opinião, já deixa a sua aqui embaixo nos comentários também. E se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe essa notícia e tudo mais, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E também, se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo aqui no canal Hora do Piloto. Então, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!